Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio. Esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta mais de 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhares de pessoas. Estamos aqui para falar hoje com uma fera. Ele, não vou fazer spoiler, mas fundou uma associação espetacular. Também é dono de administradora, manja tudo de condomínio. Vai ajudar a gente aqui bastante para desmistificar certas questões que a gente vê no mercado aí. E tô com a fera aqui também, o Wellington Oliveira. Fala, Well. Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Jonatas, beleza? Beleza? Cara, e hoje o cara aqui é fera mesmo, né? É. Hoje o cara literalmente vive de condomínio e o melhor, para os condomínios, Fala né? os condomínios. Isso é... Respira. Respira totalmente, tá engajado que nem a gente no processo. Não... Aliás, Até agradecer mais, pelo espaço, né? Eu ia falar isso, né? Coisa que o cara não falou, né? Ué. Gratidão é tudo, né? Mas é verdade, agradecer aí pelo espaço, pelo companheirismo até. Você conhece ele há um pouco mais tempo, Sim. eu conheço há pouco tempo e até a pessoa, um convidado que nós trouxemos aqui, falou, pô, o cara é gente boa, e o cara é gente boa mesmo, bom de papo, e entende do negócio e tem muita coisa para agregar dentro do mercado condominial. Tamo aí com a fera Reginaldo, né, não, Reginaldo? Esse cara é fera. E aí, pessoal, tudo bom, Jonathan? Bem, obrigado aí, Regi, pela presença. É uma honra poder estar aqui com vocês, né? Então, acho que quando a gente vai sempre falar de condomínio, a gente vai vivenciar o que temos aí no nosso dia a dia, é importante a gente sempre trazer aí um pouquinho do que a gente tem de experiência, Sem dúvida. né? E tentar aí... Eu já falei com vocês aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, já falei com eles aqui nos bastidores. Cuidado com as perguntas, porque você sabe que a gente acaba respondendo, né? Hoje vai sair um monte de coisa daqui do mercado condominial daqui hoje, hein? Então, assim, temos que tomar cuidado aí, porque eu já fiz algumas entrevistas, mas foram coisas rápidas aí, de 10 minutos, 15 minutos de programa aí. Agora um programa de 1h30 aí, 1 hora. Aí é muita coisa. Sem pauta? Sem pauta. Os caras não estão com nada aqui, ó. Tudo vazio, tudo sem pauta. E aí tem que, né? Mas brincadeiras à parte, obrigado pelo convite, é uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigado. E vamos aí desenrolar aí o nosso Viver de Condomínio, né? Que já é um sucesso aí. Obrigado. A gente vem acompanhando todo o trabalho e a gente também fica honrado por vocês escolherem aqui a nossa casa para fazer os programas. A gente recebe aí os convidados de vocês, é uma satisfação muito grande. Muito bom, muito bom. Não, e aí o cara tá jogando em casa, né? Tá. O cara tá jogando em casa. Foi o que eu falei, né? Chovendo molhado, né? O cara tá todo dia na TV As Brasconde. Que inclusive o podcast vai pra lá, tá? Vai pra lá, pessoal. Podcast tanto no canal da Solvit quanto no canal da Brasconde, TV Brasconde. Assiste lá. Faz o seguinte, assiste na Solvit e assiste na TV Brasconde. Sempre você vai conseguir um insight melhor de cada programa. No mesmo programa você vai conseguir insights diferentes, que aqui é sempre novidade pra vocês. Não é aquela coisa chata de condomínio, que condomínio é chato. A gente vai falar de condomínio, mas de um monte de gente de condomínio aqui hoje. O Reginaldo conhece aí duas pessoas, Deus e o mundo. Deus e o mundo. E já pede também pro pessoal, já que vai estar passando aí tanto no canal da Solvit quanto no da Brasconde, ó, se inscreva no canal, né? Boa. O cara é marqueteiro, tá vendo? Gostando do vídeo, ó, dá o joinha. É importante pra gente. Ative o sininho. Compartilha e vambora. Comenta, fala do visual do Ayrton. O Reginaldo tá moreninho, tá quase da minha cor. Você vê, ó. Nada como o cara tira de 4 férias, né? No ano. Tá aí, ó. E o cara que é... Olha lá, ó. Esse negócio da Puma patrocínio, aí, preto e branco não tô aí, pagando ó. nada. Esse negócio preto e branco aí é corintiano disfarçado de palmeirense, ó. Aí, ó. É santista. Santista? É, preto e branco. Preto e branco, né? É. Não dá pra... aqui, quem sabe a Puma como é você patrocinar a gente. Não dá pra falar de futebol. O Reginaldo torce pelo Palmeiras, não tem condição de discutir com o Palmeiras. Não tá tendo possibilidade. Mas brincadeiras à parte, já chegando, já que o cara quer falar de futebol, até que enfim o Corinthians perdeu pra um time grande, né? Perdeu pro Ituano. Pronto. Tudo que é de Itu é grande, né? É grande. Olha lá. Bom, time, vocês já viram que eu tô de óculos? Então deixa eu filmar aqui. O pessoal que ajuda a pagar as contas. E o Água Santa não tá nesse pessoal que paga as contas, né? Que é daqui de Janeiro. Que é aqui da cidade. É aqui da A Água Santa tá aqui, ó. Vamos lá.
Água Santa foi boa. Diferencial Serviços, AVCB, para-raio, sorteio de vagas. Descobrimos que o Reginaldo já utilizou os trabalhos do Silso. Já, Silso, grande parceiro. Pô, muito legal, porque... Não é só a gente ratificando o cara aí, não, ó. Tem uma fera aí que, como a gente já falou... Selinho Abrasconde. Aí, ó. Aí, ó. Já tem os dois. Muito legal. Petro Desentupidora, o Neres, cara, o cara é espetacular. E desentupidora, se não faz as coisas certas... Dá problema. Dá ou não dá? Somente morador do térreo. Dá né? merda. Dá. Dá literalmente Ó, merda. faz Olha o- a minha visualização, Ó, é aí, minha ó. rentabilidade, Faz o pi aí, ó. minha monetização. Cai a monetização? Cai, pô. Que merda. Portal segue. Olha Portal só, né? segue sistema, segurança É só não eletrônica. colocar legenda. Esse, Tá vendo? tá vendo? Você tá ferrado hoje. Segurança eletrônica, Cavalcante, dispensa comentário, tanto que é importante a parte de segurança eletrônica, portaria. Poxa, a gente fica até preocupado quando você vai no condomínio e vê que não tem câmera, o risco que tá os condôminos. Então, fala com os caras, segue energia solar, falando com o Paulo, vocês viram a entrevista, energia solar dispensa também apresentações, o tanto de economia pro condomínio, a gente até brincou com o Paulo, vamos mudar a falar de economia, o lucro, certo, mano? O lucro. Lucro lucro que que vai- gera. Custo-benefício é muito grande, né? Gigantesco. Gigantesco. Impressionante. Gigantesco. É coisa fora de série. IPTU, uma série de questões. Honest Market BR, mini mercado e franquia. Então, ó, se você não é que nem o Reginaldo, um cara que tem esse papo bom, descontraído, organiza, né, tem administradora, tal, você pode pegar uma franquia e investir e aproveitar desse universo de 200 bilhões de reais. Imperador, equipamento contra incêndio. Também outra coisa, assim, Obrigação legal. fundamental. Né? Obrigação. Não adianta o Silso se discute. resolver. Não adianta o Silso resolver lá o seu AVCB se o resto das coisas estiver funcionando. O Moreno falou bem quando teve aqui, né? O Moreno que também é Sim. grande parceiro aqui. Se os equipamentos não estiverem de acordo, não adianta. E eu e o Hérito fomos lá, eles estão aqui de Diadema, eles são Sim, da sim. região. São do Legal. bairro. Muito legal. Eles falaram que já foram condôminos aqui, inclusive, também. Ó, que legal. As coisas que vão acontecendo. Flecha 13, corretora de seguro, Roberto e Calil. O corretor de seguro, assim como qualquer profissional, é essencial que esse cara seja bom para ele te aconselhar da forma certa, para sua apólice estar em dia, para que ele tenha lá o traquejo junto à seguradora. Então, fala com o Roberto e com o Calil que vocês vão ter um atendimento espetacular. E a Elsis Fechadura Eletrônica, para fechar aqui esse nosso hall. Lício do Casamento às Cegas, o Rodrigo que trouxe ele aqui pra gente. Já brincamos algumas vezes que o Wellington teve que comprar a fechadura dele. Vamos ver se eu vou mudar de casa, vamos ver se eu consigo colocar uma fechadura na Caramba. permuta. Aí, ó, Hélio. Eu já paguei mesmo. Tá paga? A minha não chegou, o reembolso não chegou até agora, então. Nem Ah. Caramba. Né, não, até agora não chegou o reembolso, cara. Aí não dá, E né? o Jonas quer ganhar a permuta ali, ó. Ué, quem não pede, né? Quem não Quem chora. não chora no mama, né? Tá Opa. certo. Ô, Red, bom, então, mais uma vez agradecendo aí. E antes da gente até, enfim, entrar aqui no universo, queria saber, cara, como que você começou nesse negócio de condomínio? Porque a gente até brincou no bastidor, né? Um cara que não só vive de condomínio, mas respira. Como que você chegou hoje- aqui no mercado de condomínios? Hoje realmente eu respiro, acordo condomínio, vou dormir condomínio, sou casado. Trabalha no condomínio. Sou casado com uma administradora de condomínios, né? Minha esposa atua junto comigo. Mas no começo, realmente, uma coisa assim que não tinha nada a ver, né? Uhum. Antes de eu começar com essa área condominial, eu atuava na área esportiva, tinha uma escola de futebol, Que legal. né? Tinha uma escolinha de futebol aqui, uma franquia do São Caetano, fui árbitro de futebol, né? Olha só. Apitei pela Federação Paulista, 18 anos eu apitei, Ô, louco. né? E assim, essa parte meio que vocês comentaram aí do desenrolado, né? A gente Sim. que atua no meio esportivo, assim, a gente tem que que ter. ter muito traquejo, Não, né? vai pra ser juiz. Quanto pra que tua mãe, ser- coitada, como chama sua mãe, Nossa, desculpa? minha mãe é a Maria Salete, mandar um beijo pra ela, Manda, né? porque ela foi muito xingada, É né? uma santa. É uma santa. É uma santa. Filho é árbitro de futebol, daí chega lá no final de semana, vai almoçar, mãe, não vou ser mais árbitro de futebol. Ai, que bom, filho. Agora você é síndico. Puta, opa. Ó, vai perder a rentabilidade. É. E aí? Putz, grila, né, meu? E aí, né? Mas assim,
A gente começou aí nessa área, tô falando aí 2002, né? 21 anos agora vai completar. Que legal. E o início foi muito louco, né? Porque eu tava lá na escolinha e tal, trabalhando, tinha lá meus alunos, tudo. Uhum. Nem imaginava em ter esse negócio de condomínio. Você morava em condomínio na época? Não morava. Não Eu morava. morava em casa. E aí, né, na época eu Sabia tinha nem que feito... era administradora, ser Não, síndico, condomínio. E aí eu tinha feito inscrição no empreendimento de interesse social, Uhum. que é a CDHU, né? Que legal. E nessa inscrição, fiz lá a inscrição, sabe? Aquela coisa sem compromisso. esperança, né? Porque a gente fala, essas coisas é tudo enrolado, isso daí não acontece, não. É quase uma loteria, né? Sim. Uhum. E aí fiz lá a inscrição. Aí num sorteio que teve aqui no centro da cidade, aqui, eu acabei sendo sorteado. Caramba. Fui o 8º, né? E aí eu ganhei né? Ganhei entre aspas, né? Que Claro. eu tenho que pagar, Sim. né? Mas eu ganhei o sorteio ali, a chave, né? Porque de 320 apartamentos tinha mais de 10 mil inscrições. Então, você foi privilegiado, né? Sem dúvida. Então, e aí fui morar nesse condomínio, né? Comecei a morar nesse condomínio e um certo dia teve uma assembleia lá, elegeram um síndico, esse síndico foi eleito e aí colocou-se representantes de blocos, né? Tá. E aí um desses representantes era eu, né? Que o dúvida. representante do meu bloco, porque fui escolhido assim, tipo assim, não tem ninguém, vai tu mesmo, né? Que é um padrão em alguns condomínios, né? E, A maioria deles, né? e aquela coisa toda, vai lá, Reginaldo, você conversa bem e tal, não sei o que, representa a gente aí, beleza. Aí começamos lá a fazer um trabalho. E era uma coisa meio... Futebol. E era uma coisa meia... totalmente amadora. Não tem nada disso que... a gente tá falando de 21 anos atrás. Claro. Né? E aquela... Aliás, de curiosidade, essa assembleia quem organizou? Tinha uma administradora externa? Era uma administradora interna? Não tinha administradora, não tinha nada. Quem organizou foi o pessoal da CDHU, Departamento Social, né, da CDHU, juntamente com a Secretaria de Habitação aqui da cidade, né? Uhum. Eles organizaram a assembleia, elegeram-se lá um síndico, porque assim, teve o sorteio, Sim. né, que é uma parte da CDHU, do governo do estado, só para vocês entenderem. Sim. E a outra demanda, né, que eles falam de demanda, a prefeitura indicava os moradores daquele condomínio. Só que aí a prefeitura indicava moradores, famílias de áreas de risco. Entendi. Então, aqui da cidade, por exemplo, foram famílias de 5 áreas de risco, de 5 regiões diferentes da cidade. Certo. E aí o que acontece? Cada região dessa, cada área de risco dessa, tem um líder comunitário lá. Sim. E aí, quando eles se juntam dentro do condomínio, eles estão no mesmo espaço e imagina, são 5 líderes comunitários, né? E gritando para ver quem grita mais alto, quem manda ali no pedaço, porque eles precisam ter alguém agora que mande. E assim foi o condomínio. Aí elegeram um desses líderes, sim, né, para ser o síndico, e o cara em 2, 3 meses ele só fez lambança. Putz. A gente passava, olha só, né? Eu fico olhando hoje as coisas assim, síndicos reclamando das coisas assim, de algumas coisas, eu falo, meu, você não viveu... Nunca foi tão fácil, né? Meu, nunca foi tão fácil, né? E aí vem a experiência da arbitragem. Eu sei que apita várzea, você vai apitar um campeonato profissional... aquilo ali é a coisa mais fácil, né? Então eu sempre levei isso comigo. Você ainda tem bandeirinha ainda. Tem bandeirinha. Quando você tem que fazer a linha de impedimento sozinho, apitar tudo sozinho. E se fizer errado, você apanha ainda, né? Então assim, o condomínio é a mesma coisa. Então antigamente era muito complicado. Uhum. E aí o que aconteceu? Elegeram essa pessoa, né? Eleição normal, igual a gente tá acostumado. Eleição normal. Fizeram lá a eleição. Aí o cara foi eleito, só tinha ele de candidato, né? Eu tinha gritado mais alto todo mundo. Aí a prefeitura tava lá, a Secretaria de Habitação, o CDHU, tudo lá, organizaram, elegeram ele e colocaram os representantes de bloco. A gente fazia como? A gente passava em porta para receber o condomínio, arrecadava os valores, arrecadava esses valores. Ô, a inadimplência é baixa, né?
Não era... Você vai pagar? Vai pagar? Vim receber. E aí a gente fazia um montante, cada bloco lá tinha 20 apartamentos, aí fazia um montante, recebia lá, aí entregava perigo, o dinheiro, né? na mão do síndico. Que perigo. Olha só. E aí ele ia lá, pagava as contas do prédio, a gente pensava que Claro. acontecia isso, Não, entendi. né? E assim a vida seguia. E foram assim durante 3 meses. Eu não entendi, ele roubava? Não, acho que não. Até que se prove ao contrário, a gente não pode acusar ninguém. Mas ele não pagava as contas. Então, E o dinheiro não tava lá. e aí o que aconteceu? Foram assim 2, 3 meses, a gente lá arrecadava, passava para ele. Aí teve um dia, numa sexta-feira, acho que foi numa quinta ou sexta-feira, acho que foi numa quinta-feira, eu chegando do treino, né, da escolinha, não tinha esse corpinho, né, era bem magrinho. Ô, saudade, né? Aí chegando... Bem menos cabelo branco. Bem menos cabelo branco, a testa acho que tinha até aqui mais de cabelo, né? Então os cabelos não tinham caído, a barba não tava pretinha ainda. Filho, viver de condomínio. Você envelhece Né? mais rápido do que o costume. Tem suas Exatamente. vantagens, mas tem as desvantagens. Aí cheguei lá numa quinta-feira, daí cadê a portaria? O dono da portaria lá, os relogião assim. Ó, tô tirando todos os funcionários. Como assim você tá tirando os funcionários? Tô sem receber já há 2 meses. A gente tava entrando no 3º mês de condomínio. Falei, como assim? Nem lembro o nome dele. Calma, vamos resolver, né? Era uma terceirizada com Era uma conhecida? terceirizada, né? Conhecida? Não era conhecida, não. Aí ele falou, não, vou tirar. Eu falei, calma, não vai tirar. Vamos conversar, deixa eu ver o que tá acontecendo. O síndico tá para chegar, ele trabalhava na Sabesp, né? Que aqui chamava Saned, né? Agora é Sabesp. Tá. Aí, falei, não, deixa o síndico chegar, a gente vai ver o que aconteceu. Aí o síndico chegou. Aí fomos lá pro salão de festa, daí veio os outros representantes de blocos. Daquele jeito, né? Todo mundo enfurecido e tal. Aí sentamos lá todo mundo. O que aconteceu? Ah, eu tive um problema com a minha filha, que não sei o que, aquela história. Eu acabei usando, mas eu vou devolver o dinheiro pro condomínio. Aí eu falei pro cara da empresa, então sou segura, segunda-feira ele tá falando que vai devolver, tal, né? Vai fazer o pagamento, segura até segunda, não deixa a gente sem portaria, final de semana, vai ser um caos isso aqui. O pessoal tá, um monte de gente mudando ainda, sabe? 2 Sim. meses de condomínio, 2, 3 meses Mas de que condomínio. responsabilidade, né? Aí o que Só aconteceu? não falar outra coisa. Pois No sábado à noite, esse cara já tava com tudo pronto. vai embora. Ele foi embora na madrugada. Ele foi embora na madrugada, sumiu. Até hoje ninguém sabe dele. Você tá brincando? Ele saiu só com as malas de roupa dele, da família, tudo. Ele vendeu o apartamento com móveis e tudo. E foi embora. E aí, na segunda-feira, né, a gente não sabia. O porteiro acho que estava dormindo, que não viu ele saindo também, né? Aquelas Ou coisas. era amigo, ou era né? conivente, sei lá o que aconteceu. Aí na segunda-feira, a gente falou, né? Vamos falar com fulano, né? Quase falei o nome agora. Ufa. Aí vamos falar com fulano. Cadê o fulano? Tinha ido embora. Apartamento vendido, tudo. Mas, beleza. Aí foi onde o pessoal viu toda aquela situação. Aí sentamos. Mas pode vender? Geralmente não tem umas Não regras. pode, não. Jonathan, O cara né? fez tudo errado, né? tudo errado. E hoje em dia o que mais tem é isso, né? O pessoal vende mesmo. Tá nem aí. Bom, aí o que aconteceu? Fomos lá, sentamos novamente, descobrimos todo o mal feito, né? Sim, Chamei o cara, falei assim, ó, o seguinte, a a verdade é gente quer essa. acertar com você, quer fazer o pagamento, só que a condição é essa. Você me dá, eu preciso de, no mínimo, aí 6 meses pra gente colocar a casa em ordem, pra pagar os 2 meses que a gente tá te devendo, manter o que a gente vai continuar no contrato e a gente vai começar a trabalhar. Aí aquela negociação, tudo, e aí o pessoal só olhando, né? Aí foi onde E você que tava à frente. daí foi onde teve uma eleição, outra assembleia, aí veio o CDHU de novo, e aí fizeram uma outra assembleia, e, né, fui escolhido para ser o síndico do condomínio. Que beleza, Né? que beleza. Aí No foi momento onde, fácil. Momento facinho da e situação. aí foi onde tudo começou, entendeu? Que legal. Aí começamos dessa forma, aí fizemos lá toda a negociação, pagamos, né, renovamos o contrato, aí contratei na época uma administradora,
Profissional. né? Uma administradora de condomínio. Tiramos o CNPJ do condomínio que não tinha. Que até então tava... Até então não tinha ainda. Regularizamos toda a situação do prédio e começou a andar. E aí fomos trabalhando, né? Graças a Deus foi feito um trabalho assim ao longo de Quantas unidades tinha lá? 320. Ao longo de 14 anos. Na verdade, 320 o empreendimento total, né? Uhum. Dividido em 2 condomínios de 160. Legal. Né? Então eu era síndico de 160 e aí tinha um outro síndico que aí era uma outra situação Tá. no outro empreendimento de 160, mas eram 2 O condomínios complexo. distintos, mas irmãos assim, né? Um colado no outro. Então o que um fazia o outro copiava e Uhum. assim vice-versa, né? Então funcionou assim. E aí nesse condomínio eu fiquei lá 13 anos e 7 meses Como síndico? como síndico, Que né? legal. E por que não os 14, né? Seis- Os, é, os 7 7 reeleições. mandatos, né? Porque no último mandato, faltando 5 meses, eu renunciei ao meu cargo, né? Porque foi na época que eu casei, e aí fui morar fora do condomínio, e aí meu subsíndico assumiu o restante do mandato, Uhum. né? E foi na época também que eu abri a minha administradora, Que né? legal. Que foi meados de 2013, né? Para 2014. Então, assim, as coisas começou a criar um outro rumo, né? Então, eu Uhum. saí da sindicatura e fui ser um empresário aí atuando como administradora. Mas, assim, durante toda essa gestão Jornada. de 13 anos para 14 anos aí, foi muitas dificuldades. E você ser síndico de um empreendimento de interesse social é totalmente diferente de um condomínio que a gente chamava na época, né? O condomínio particular, né? O Uhum. condomínio de construtoras. Não Sim. que o CDHU não é feito por uma construtora, viu? Antes que você dá no meio aqui. A gente sabe que é. Fez bem, Mas fez tem, bem. eu já me arrumo porque eu sei que o cara... Não, Né? não foi Tá vendo sua construtora. fama aí, ué? Foi É. construtora, não. Não, foi feito numa farmácia. Cavalo, né? Né? Então, assim, então foi muito trabalhoso, né? A questão, acho que a parte mais difícil é a conscientização, né? E lembra que eu te falei lá no início? Mas isso não só nesse tipo de empreendimento, né? Em Sim. qualquer um. Sim. A conscientização dos moradores é um absurdo em qualquer... Mas nesses... É um eu pouco po- mais complicado. É mais Nesse eu acentuado, né? Nesses É. eu posso dizer que você pode multiplicar por 3, 4 aí. É. Vezes 4. Se você tem dificuldade no empreendimento de implantação normal, vamos pensar assim no empreendimento Particular, foi um bom particular, termo. né? Nesses de interesse social é mais complicado. Ainda mais quando se tem envolvido um departamento social de uma prefeitura e um departamento social de uma, né, de uma CDHU, de uma Coab, falando aqui na região de São Paulo, né? Aí é mais complicado ainda, né? Porque assim, na cabeça daquelas pessoas, a prefeitura foi lá, tirou ela da área de risco, colocou dentro de um condomínio. Onde vai ter que pagar. A prefeitura tem a obrigação de tudo com eles. Ah, vocês me tiraram da minha casa. Só que a casa dela estava num terreno irregular, numa situação de risco, né, desmoronamento. A gente vê vários casos acontecendo aí, Deus né? me livre, né? Que aconteceu, né, no último mês aí, desmoronamento, litoral norte. Então, a prefeitura vai lá, tira essas pessoas dali daquela situação, né? Coloca no apartamento e fala, ó, aqui é seu, documento, bonitinho, só que você vai ter uma despesa de condomínio, né? A prestação você vai pagar R$20, né? De prestação. Você vai pagar um condomínio de 50 e ela acha que é um absurdo aquilo, né? Então, por isso que eu falo, é mais complicado. Não tenho dúvida que Entendeu? seja mais complicado Então, mesmo, não. Por É conta mais desse difícil. aspecto mesmo, É. meu. O cara sente que saiu do lugar que ele tava. E eu não falo... É um pouco cultural também, mas no cultural num sentido de não entender muitas vezes o porquê daquilo, né? O porquê que tirou dali. Sim. Até sabe às vezes, mas não tem a consciência que às vezes tá... Olha, eu tô te colocando num lugar melhor. Era pra ser melhor pelo menos, Sim. né? Mais Só que pra esse seguro. lugar melhor, Mais mais seguro. seguro. Não vou falar melhor porque às vezes não é o melhor lugar, mas é o mais Sim. seguro. E você vai ter aqui, ó, de graça. Tô dando pra você,
tirando você de um lugar menos seguro, te colocando num lugar mais seguro. E pra manter esse lugar mais seguro, você vai ter que pagar R$ 70 por mês. Que pra essa pessoa deve ser um super investimento. Não estamos entrando nesse mérito. Mas quanto que vale a vida dela? Eu acho que essa que é a dificuldade Exato. E assim, de explicar. E uma né? das coisas que acontecia bastante, né? Acredito que aconteça ainda, por exemplo, uma pessoa, aconteceu muito num empreendimento que eu peguei em Mauá, na época, na cidade de Mauá, aqui em São Paulo. A prefeitura lá da cidade desapropriou algumas regiões lá, porque Mauá tem várias regiões críticas, né? De Não risco conheço Mauá de muito. desmoronamento, tudo, né? Deslizamento de terra. A prefeitura foi lá e tirou algumas casas desse bairro, que era uma área de risco, e colocaram dentro desse condomínio. O que mais a gente ouvia lá é que a prefeitura tinha tirado pessoas por exemplo, chegava lá a pessoa e falava assim, é um absurdo, seu Reginaldo, eu tá aqui nesse ovo, né, que eles chamam apartamento de ovo, né, pequeno, né, eu tinha a minha casa, tinha um sobrado, eu tinha 7 andares, tinha churrasqueira. eu tinha um comércio, que não sei o que, me tiraram de lá. Só que ele tinha um comércio, uma casa maior, 3, 4 dormitórios, realmente. A estrutura da casa era maior. Só que tava num barranco que qualquer momento podia cair sopro tudo. cairia. Né? Então, assim, e para conscientizar essas pessoas? Né? Então, assim, e quando a prefeitura entrega, ela pensa o quê? Ela pensa na moradia. Uhum. Nem vaga de garagem. Às vezes eles constroem um condomínio que nem, por exemplo, esse, que eu era síndico, de 160 apartamentos, tinha 80 vagas. Se vira. Se vira. Ah, mas eu tenho a minha vaga. Como você tem a sua vaga? Só tem 80 vagas. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, Não, assim, total. então, a partir do momento que você se torna síndico de um empreendimento, né, nesse perfil e você consegue ter êxito, o que É um bom vestibular, né? É um bom vestibular. Então, assim, eu tive muito, assim, eu considero hoje, né, vendo tudo aquilo que nós passamos, né, desde a implantação desse condomínio até a minha saída, nós tivemos muita vitória, né? Nós conseguimos fazer coisas lá, assim, que a gente construiu quadra, Que legal. né? A gente cercou todo o condomínio, que o CDHU entrega com aqueles alambrados, né? A gente cercou tudo, colocamos piso em toda a área comum, fizemos um projeto lá, que era um projeto Recicla Portal, né? Que eram as lixeiras que a gente colocou, fazia a separação dos lixos, coleta seletiva. Que legal. Tanto é que eu recebi 2 premiações, né? Bacana. Como Olha só. síndico de interesse social aqui na cidade, né? Pela Secretaria de Habitação. Então, assim, Nós vamos dar spoiler? Que a gente vai premiar também ou não? daqui a pouco, Ok. né? Então tá bom. Quem assistir até o final do programa vai... né? Ó, segurando a audiência. Segura a audiência. Então, assim, a gente fez bastante coisa, né? Uma das coisas que eu fazia muito lá, a questão social, bastante eventos, festas temáticas, campeonatos de futebol, né, com as crianças, videogame, né? A gente colocava lá, descia, pegava as televisões do pessoal, principalmente dos moradores que moravam no térreo, que fica mais Sempre fácil, se né? pega. Os tubão, né? Na época, aqueles Sim, tubão sim. ainda. A gente colocava lá, ligava os videogames, o pau fechava, filho. Campeonato de futebol de videogame, campeonato de futebol na quadra. Quando não tinha quadra ainda, a gente fazia no estacionamento, recuava os carros para cá, fazia lá no estacionamento. Tinha aula de capoeira, balé, judô. Criamos, na época, que não tinha, né? Criamos a primeira lan house dentro de um condomínio. A gente tinha uma lan house dentro do condomínio. Olha que legal. Né? Então, assim, muita coisa, né? Passeio ciclístico, organizava passeio ciclístico com a molecada para a gente andar de bicicleta na cidade. Então, assim, era muito gostoso. Então, a gente começou a envolver as pessoas, entendeu? Porque essas pessoas, né, esse tipo de público, eles precisam desse apoio. Um carinho, né? Entendeu? Desse abraço, vamos dizer assim. E aí eu fui trabalhando isso, né? Dentro, né, das minhas filosofias, né? Dentro dos meus entendimentos. E aí, quando foi em 2012, eu fui chamado por um amigo aqui na cidade. Fui chamado por esse amigo. Ele chegou em mim e falou assim, eu queria te chamar para ser meu sócio. Eu falei, seu sócio? Ele falou, queria
tô pensando aí em montar uma administradora de condomínios. Legal. Falei, caramba, administradora? Aí ele falou, porque ele era vereador aqui na cidade, né? Uhum, Não sei se eu vou ser vereador o resto da vida, preciso investir, né? Ter claro. um pé de meia futuro. Eu falei, beleza, vamos fazer junto, né? Aí ele falou, mas o que que precisa? Eu falei assim, não, eu vou montar um protótipo, né? Vou montar lá Plano de negócio, plano. business plan. Aí, essas palavras hoje, Business né? plan. Business plan. Como é? Business plan. Caramba. Plano de negócio. Plano de negócio. O Ayrton é craque, tem uns Craque, 300 empresas ali. Ele tá empreendedor nato, né? Cadê? Cadê o Wellington? Né? Aí foi lá, Vocês montei. ficam falando essas coisas, a gente que acredita. Vai te sequestrar, tem que tomar Vocês cuidado. ficam falando essas coisas, a gente que acredita, cara. Aí montamos lá o business plan, né? É isso. Apresentei, gostou, daí montamos a empresa. Montamos Legal. a empresa no dia 14 de fevereiro de 2013, né? Bacana. Começamos aí a Renove, a administradora, e graças a Deus completamos agora 10 anos, né? Como empresa, minha esposa, Parabéns. no último 14 parabéns. de fevereiro, né? Completamos aí 10 anos. Minha esposa toca muito bem, hein? Obrigado lá a empresa, né? Tem toda uma equipe, uma estrutura. Você vê como que o que cara é, toca, né? O cara deixa né? a esposa trabalhando e vai viajar 4 vezes por ano. É isso. Alguém precisa pagar a conta, né? Que ela não Alguém precisa nos- pagar as viagens, que né? ela não assista, né, o programa, né? O pessoal que tá inscrito aí, que não seja ela que esteja Aí inscrito vai, no canal. aí vai pegar solzinho, bronze, voltar com Com a a marquinha. marquinha da pulseira do resort. Aí, ó. Caramba, o cara reparou na marquinha, hein? Você vê, ó. Né? Ainda bem que ele não viu a marquinha da sunga, né? Então, obrigado. Dá pena. Aí deixa pra mão da esposa dele quando ele voltar. É, né? É. E aí chegamos aí no ano de 2016, né? Claro, de Ô, forma Regi, e só um resumida, parênteses né? antes. Qual que foi a diferença quando você migrou, né, Da embora você num outro viés de administrador, mas é diferente o olhar, como você bem citou, né, do particular para o interesse Ó. social. Como que foi essa transição? Excelente pergunta essa, hein? E assim, foi muito difícil a questão né, de síndico, de gestor ali daquele condomínio, daquele empreendimento. Sim. Até porque, assim, eu era síndico desse condomínio Uhum. e, claro, eu trabalhava fora, né? Sim. Tinha uma outra função, fui educador ambiental pela Sabesp, né? Que Então, bacana. então eu tinha um trabalho muito... A questão social sempre mexeu muito comigo, Sim. entendeu? E aí trabalhei numa administradora depois também, né? Antes de abrir a minha. Só que assim, eu trabalhei em 2008 para final de 2009. Tá bom. Uma administradora. Em uma administradora. E aí em 2013 eu fui chamado, 2012 eu fui chamado para essa sociedade, né? Uhum. Então assim, eu não saí da administradora para montar a minha, não foi isso que aconteceu. Claro. Né? Então assim, eu saí dessa administradora que eu entrei na Sabesp como educador ambiental na época. E aí fui trabalhar lá, era uma coisa que eu gostava, Sim. né? Que eu gosto, né? E aí o que que aconteceu? Você me pergunta, né? Qual a diferença, né? E para mim, assim, foi muito louco. Gritante. Foi gritante. Por quê? Eu tinha o viés social comigo, Sim. né? Que estava sendo atendido por Tava esse sendo trabalho. atendido por esse trabalho. E aí o que que acontece? Quando você monta uma empresa, tanto é... Eu tenho até um material lá hoje, até te mostro depois. Uhum. Que o meu primeiro material da administradora, eu tenho um departamento social dentro da administradora. Que legal. Muito Nós bom. criamos um departamento social dentro da administradora, tinha uma equipe, tinha 2 assistentes sociais, né, que trabalhava comigo. E a gente montou esse departamento. E assim, no começo da administradora, eu tinha muita dificuldade de pegar esses empreendimentos que a gente chamava de particular. Sim, Era muito complicado chegar no síndico. sim. Era sempre protegido, porteiro, zelador, não deixava chegar no síndico. Falava, caramba, como que eu entro nesse mercado? Participava de eventos, vários eventos, né, que tinha aqui em São Paulo. Fiz cursos, né, de síndico profissional na época. E aí eu falava, caramba, e agora? O que que eu faço? Daí comecei, sabe fazer o quê? Comecei a visitar um monte de prefeitura.
2013 foi um ano que teve muita entrega de Minha Casa Minha Vida, projeto do governo Tava em federal, alta, né? Tava sim. muito em alta. E eu comecei a visitar várias prefeituras, secretarias de habitação. A primeira que eu visitei foi aqui na minha cidade, Sim. né? Tive êxito. E aí eles falaram, ó, quando tiver entrega do empreendimento, a gente chama você para você ir lá concorrer com outras administradoras. Não tinha nenhuma carteirada. Então Mas você já tava no jogo, né? eu concorria com outras administradoras. E aí montei uma apresentação, ia lá concorrer. E graças a Deus sempre tivemos bom êxito. A gente sempre começou a fechar bastante condomínio nesse formato. Então teve, em 1 ano e meio de administradora, para completar 2 anos aí, a gente tinha 34 condomínios Puxa, que na bacana. carteira, mas todos de interesse social. Olha só. Caramba, Entendeu? cara, Então que eu tinha, legal. só na cidade de Itanhaém, eu tinha 8 condomínios de Puxa, interesse social. Não tá aí, hein? Itanhaém, né? Osasco, Jundiaí, Santo André, Diadema, né? E- As cidades assim que sim. estavam entregando, estavam em alta, né? As entregas. Adjacentes, né? Então, assim, então eu tinha vários condomínios de interesse social. Daí eu falei assim, né? Uma reunião de diretoria, né? Sim. Entre eu, meu sócio, minha esposa, a gente conversando, foi assim, a gente tem que ter um departamento social. Só que aí não deu muito certo. Por quê? Porque o meu departamento social, qual que era a ideia? Era chegar nesses condomínios, e tinha muitas pessoas de área de risco, essas coisas, né? Sim. Pessoal, era orientar o que era morar em condomínio. Quase uma conscientização, né? Essa era a minha ideia. O que é morar em condomínio? Que Regra, antes você, como as funciona. regras de convivência, que antes lá na sua casa você podia lavar seu carro lá no quintal, dentro do condomínio não podia. Você podia deixar seu cachorro solto dentro do condomínio, não podia. Criança, né? Não tinha, muitos desses condomínios não tinha uma área Comum. né, para criança brincar. Então, assim, a nossa ideia era justamente essa, né? Ter essa consciência, né? As pessoas mudarem essa consciência, né? Do social. Só que aí entrou num conflito. Porque quando a gente tinha as escalas, né? Que as assistentes iam nos condomínios. Sim. A assistente social chegava no salão de festa Aham. para poder estar lá. Elas promoviam as palestras, né? Para os moradores descer. Aí o que acontecia? Chegava lá as mulheradas, um filho aqui, outro na barriga, um outro puxando. Aí elas queriam que as nossas assistentes sociais conseguissem vaga na creche. Queria que desse o Bolsa Família, queria Meu o Deus do leite céu. do governo, que vinha do governo. E não era esse o nosso papel. Não, você nem É tem que quando como. você né? fala, E eu que nem quando você sabia fala como- assistente social, Dá dá o um entender. entendimento Aí- diferente. E realmente, a gente parou para analisar isso e realmente era isso que estava acontecendo. A gente falou, caramba, como que eu vou colocar uma assistente social na segunda-feira lá no condomínio para falar da conscientização, de como né, morar em condomínio, como viver em condomínio, né? Aí no Sim. caso, viver em Em condomínio, né? E aí na terça chega uma Boleto. carta de cobrança para ela do boleto que ela não pagou. Né? Então não estava dando muito certo isso, daí a gente sentou, né, na empresa e falou, infelizmente a ideia era muito boa. boa, Muito boa. né? Muito A boa. ideia era boa. Ainda mais pelo público, né? Exatamente. E aí, de repente, até uma Embora ideia, todos precisam, né? de repente, até uma É. coisa que poderíamos hoje, né, diante de tantas coisas que a gente vem acompanhando no mercado, e hoje com mais experiência, claro, e eu sempre falo para os síndicos, né, você síndico que está aí nos assistindo, né, não adianta só você assistir esse programa, né, replica, passa para os moradores, porque você muitos dos síndicos que nos assistem já sabe de cor e salteado Sim. as obrigações, os deveres, os direitos, né, dos Sim. condôminos, os direitos dele, mas o público dele, o cliente dele, não sabe o que é morar em condomínio. Exatamente. Então, às vezes, né, é importante levar essa informação para os moradores, para que eles possam também se empoderar das informações, o que é, porque imagina você, uma pessoa que mora numa casa, desde quando nasceu,
Ele foi criado a infância, a adolescência, a juventude, né? A fase adulta. Aí ele casou. Aí quando ele casa, ele vai morar, compra um apartamento com a noiva lá e vai morar em condomínio. Ele veio de uma criação cheia de vícios do que ele podia fazer numa casa. Sim. Então ele acha que morar na É a casa mesma coisa. dele, é dele ali, ele comprou, ele pode fazer a mesma coisa. Exatamente. E não é bem assim, né? Então, assim, Sim. então muitos dos conflitos que acontecem hoje, que eu vejo dentro dos condomínios, é por essa questão da conscientização, mas também da forma que muitos síndicos deixam de fazer, né? Para fazer valer essa conscientização. Porque não adianta só ele buscar informação. Você vai nos eventos, estão todos os síndicos lá, né? E graças a Deus que eles estão, né? Porque, né, enobrece os nossos eventos, é muito importante que eles vão mesmo, participem. Sim. Aí você vê as lives, os podcasts agora, né, que a gente está em Aqui alta. na casa tem bastante, né? Aqui nós temos o Pod Síndico, Previna-se, Viver de Condomínio, né? Temos o Condo Talks, né? Que é da nossa querida Patrícia Costa. Então temos alguns programas, né? Estou sabendo que tem um né? outro que tá para vir aí, já a negociação, já, né? A gente tem aí algumas outras... Ó, o cara é doido para falar os spoilerzinhos, né? Você vê? Não, tô me segurando aqui, ó. Tô quieto, por enquanto. Segura. Então, assim, essa parte acho que é fundamental os síndicos, né? Terem essa visão de levar essa informação, porque, assim, eu já ouvi, viu? Eu já ouvi síndicos falar, a gente não pode levar tudo para condomínio. Condomínio não pode saber tudo. Ah, não, parou. Já ouvi. Eu vou antecipar. Você levantou a bola. Sim. Porque eu ia falar o seguinte, pô, e que bacana, né? Porque foi uma transição rápida, você vai falar, pô, 13 anos é rápido, mas como síndico de um empreendimento bem particular, né? Sim. E dali, praticamente, depois abrir a sua própria administradora, então foi um salto legal. E daí você acabou virando até uma figura nacional dentro do universo condominial. E aí, isso é... E ter essas polêmicas, né? Bomba. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não concordo exatamente com a frase, né, no seu todo. Eu acho que tem que ter uma modificação aí. Não levar tudo para os condôminos desde que a informação não esteja completa. Sim. Porque às vezes, o que acontece? Eu falo muito isso porque eu participo em reunião de conselho. Tá na reunião de conselho? Às vezes você discute 200 mil coisas. Sim. Uma reunião de diretoria, você está discutindo ali 200 mil coisas. Você não precisa levar para puxão de obra, né? Puxão de fábrica, né? Puxão de fábrica. Aí você leva tudo, a informação que não está completa. Uma coisa que não vai ser feito. Uma coisa que foi só ventilado, mas que você não fez nada. Aí um comentário que o síndico nunca faz, né? Um comentário que o conselheiro faz ali, saindo da reunião, pro seu amigo. Ah, meu amigo de tomar uma de vez em quando. Aí aquele comentário, aí começa o telefone sem fio. Ah, vamos pôr energia solar aqui, né? Você entendeu? Nossa, o síndico tá louco, tá querendo gastar tanto com energia solar. Gente, aí já desanda todo um projeto que você talvez está desenvolvendo. Mas aí isso daí tem um nome, né? Isso daí é política. Sim. E se a pessoa, quando faz um comentário desse, ele é sua oposição que está infiltrado ali dentro. É os infiltrados. Entendeu? Porque, assim, o nosso mercado, né? O nosso segmento, ele é totalmente político. Ele é político. Belo ponto. Ele é um clube de futebol. Entendeu? Nosso meio é isso. Eu vejo muito assim, né? Eu faço essa comparação, condomínio, clube de futebol, condomínio, política, porque é igualzinho. Eleição. Só para você ter uma ideia. Então... A gente tem... Pode finalizar. Sim. Oi? Não, pode finalizar. Eu te cortei. Você me cortou? Te cortei. Então tá, então assim, não, mas assim, né, voltando. Então eu vejo muito essa questão política dentro dos condomínios muito forte, né? E, inclusive, né, a gente no dia a dia, a gente passa por isso, alguns clientes que chegam, falam, ó, tá acontecendo isso e isso dentro do condomínio, a gente fala, calma, age, né, esses grupos de WhatsApp hoje, que pelo amor de Deus, isso é abominável, né, assim, pelo amor de Deus, isso tem pra ser péssimo precisa melhorar muito. Pra ser péssimo ele tem que, meu... É complicado. Eu falo, não entra na pilha dessas coisas.
Ah, não, mas eu tenho que mandar informação, tenho que mandar. Viu, você tem os canais oficiais, então você usa os canais oficiais. O máximo que você faz é uma lista de transmissão. Você não tem um contato dos moradores? Forma lá. Lista de transmissão, 2, 3 listas, dependendo Fala da pra salvar seu quantidade. número. E aí você manda a informação. Se a pessoa concordar com você, ela vai te dar um joinha. Se ela não concordar, ela vai responder para você, não vai responder no grupo, né? Porque se ela responde no grupo, inflama alguém, né? Acende um pavio, aí já era. Então, Porque assim, gente pra ajudar é pouco. Agora, pra é, comer. então dentro dos condomínios, quando acontece esse tipo de situação, é porque já tem um sinal ali de oposição ao seu, né? Ao E às trabalho. vezes não é nem ao seu trabalho, é porque às vezes o cara quer o seu cargo, às vezes o cara, Deixa eu perguntar uma né, coisa o que que você quer, acha de uma situação. Uns dias atrás, eu fiz uma assembleia onde eu tinha toda uma comissão Hum. contrária ao trabalho, porque a comissão queria uma situação. Eu falei que não, porque eles são loucos e quem fazia ali, quem dava a canetada final era eu. Eu não sou Como síndico, né? eu não sou nesse limite, né? Todas as minhas gestões são bem colegiadas. Mas quando a pessoa quer bater de quer se frente. atravessar, aí eu uso, falo, ó, você quer? Legal, entendi, mas quem vai dar a canetada final sou eu como síndico. Né? Quem vai saber se é o melhor, se eu vou levar para uma assembleia, se eu não vou, se eu vou mandar fazer, sou eu. E aí, tem muita criança mimada no condomínio, né? A gente sabe. Tem muita criança mimada dentro de condomínio. Nessa assembleia, inclusive, além de chamar o morador de mentiroso, eu falei que ele era uma criança mimada, que não aguentava receber. Foi nessa situação. Nesse nível, aí o nesse bicho nível. pega, né, já. Aí eu Você peguei, vê? aí eu peguei e virei e falei assim, ó, essa criança mimada, ele não soube receber o não, e aí vem aqui mentir pra vocês. Até metade de ata de reunião colocou pra tentar colaborar com a narrativa dele, né? Uhum. Feio demais, né? E aí eu falo, você não quer nem como administradora, tá? Eu quero Sim. uma posição como associação. Eu vi em alguns momentos a administradora defendendo, inclusive, apontamentos totalmente sem nexo. Pra quê? Pra favorecer o morador. Porque ele sabia que o morador desceu lá com 20 procurações, ele sabia que o morador fez todo um movimento. E como eu já não tava muito na pegada, eu não fiz movimento nenhum. Deixei o negócio rolar, o que desse, deu e tudo certo. Aí no final das contas eu nem me candidatei, cancelei lá, pedi pra entregar o condomínio, tava tudo certo e fui embora. Uhum. Né? Mas como a posição da administradora, a gente falou aqui, né? A administradora fica, às vezes ali, faz muita politicagem, o síndico, a administradora. Você acha que é viável para as administradoras tomar partido pelo síndico ou pelo morador? E aí o tomar partido, no que eu falo, é defender. Se você defende o certo, legal, você tá defendendo o certo. Você não tá tomando partido, você tá opinando pelo que é o certo. Sim. Né? Mas se você sabe que aquilo tá errado, você acha que como administradora você tem que tomar um partido de algum, mesmo defendendo o errado? Só pra não perder o posto, né? Só pra não perder o posto de administrador? Porque o cara vira assim, ó, tô descendo com 20 procurações, eu vou tirar o cara. Se você ir contra o que eu tô falando, você vai junto. Você acha que é... Porque a gente sabe que tem muito isso no mercado, né? Muito. Eu sempre defendi, quando eu trabalhei em administradora, eu já cheguei a não assinar uma ata como secretário. O síndico foi lá, o presidente era da oposição, do síndico, e fez uma ata que não condizia com nada do que aconteceu na Assembleia. Falei, não. Eu não assino. Eu não assino. Se você quiser, você assina e registra sozinho, porque eu não vou assinar. A minha versão, eu mandei. Você, como presidente, tem total autonomia para mexer, só que tem que ser fidedigno ao que aconteceu na Assembleia. Uma vez que eu vejo que não é, você pode tocar. Eu não vou assinar. Né? Eu não vou colocar meu nome numa coisa que eu não concordo. Então, eu acho que eu tenho que manter uma posição. Né? E eu vi que essa administradora, nesse momento, ela falou um monte de besteira que eu tenho certeza absoluta
que ela sabe qual que é o certo, porque senão não estaria no mercado há tanto tempo, mas para defender uma causa que ela sabia que poderia se encrencar se defendesse o contrário. Se defendesse o certo. Na verdade, ela defendeu o contrato dela, né? Sim. Ela defendeu. Foi só É mais ou menos assim, eu não vou discutir com quem assina meu cheque, que é o condomínio, Que é o condomínio. né? Então, assim, eu hoje, eu sou uma pessoa um pouco, vamos dizer assim, polêmica no mercado, Ah lá! né? É nada. É quê? nada, dupla. Por quê? Porque eu me posiciono. Eu não fico em cima do muro, entendeu? E eu, assim, falhas, erros, eles podem É acontecer, diferente né? do que Que a negligência. gente pode errar, a gente pode falhar, a gente Uhum. pode, tomar né, uma decisão errada. tomar uma decisão errada, mas assim, fazer picaretagem, coisa errada, isso não sabe, não faz parte de mim. Uhum. Então, assim, quando você me fala isso, me veio alguns casos aqui na cabeça. Alguns casos, Alguns, né? Como administrador. Primeiro, como síndico, né? Teve um episódio, tivemos uma eleição para síndico nesse condomínio, que eu fiquei lá Uhum. 13 para 14 anos. Uhum. Acho que foi na terceira, na segunda. Foi na segunda ou foi na terceira, Uhum. né? Não tô lembrado agora. Que aí teve 2 candidatos a síndico que Ó, concorreu você comigo. teve oposição. Teve 2 candidatos a síndico. E assim, eu sempre vi, que nem eu falei, né? Eu sempre vi essa situação como o cargo de síndico um cargo político. Então, uma coisa que eu sempre soube fazer dentro de um condomínio foi política. Entendeu? Uhum. Então, cumprimentava, abraçava, né? Fazia as obras na época certa. Tô falando sério, porque é isso. É o básico, Morador, na Vai verdade, chegando a né? eleição, taca ali obra, Morador vê guia pintada. Ele não vê cano trocado. cano trocado. O cano tá embaixo da terra. O Vamos... famoso caminho do rei. É, Não, pode é até olhar isso. pra câmera, fica de dica. Não, mas é Avisa os caras. verdade. É isso aí. mas é verdade. O condômino, ele vê guia pintada, ele não vê cano trocado, né? E tem muitos síndicos aí que pinta guia e é reeleito a todo momento. Entendeu? E os Então, canos tudo podre. Troca o cano, não... Às vezes, entendeu? muitas vezes não é. Às vezes é destituído. Às vezes Entendeu? Então, assim, não que uma obra, é claro, a gente está fazendo uma, né, Uma analogia, uma claro. analogia da pintura da guia, do cano, mas assim, não que toda obra seja importante. Não. Todas são importantes, desde que seja para valorização, para manter as manutenções em dia, as obrigações legais, todas são importantes. E a estética Mas, faz assim, parte, né? Valoriza ali o patrimônio também. Exatamente, mas assim, o que acontece? Teve um síndico, um candidato a síndico lá, que ele pegou o microfone no dia da eleição e ele fez um escarcéu, um discurso, né? A coisa mais linda. Aí quando chegou a minha Mas vez... eu de me- votaria no cara. Não, na hora, e assim, eu peguei o microfone e eu falei assim, pessoal, tô querendo tirar minha candidatura para votar nele. Porque tudo que você falou foi lindo. Só que não fecha a conta. Entendeu? Só que não paga a conta. Discursinho fajuto. Tá falando de Né? futebol há pouco, né? É a Aham. mesma coisa que colocar 11 atacantes. Por melhor que seja os atacantes da Flamengo lá deu certo com o Edmundo, Sávio Romário. Sávio e Romário? Não deu, né? Não deu certo, né? Então assim, daí eu falei, seria Tão lindo e velho, maravilhoso. Você não lembra disso, né? Novinho. é o Neymar. Neymar, geração Neymar. Então, assim, eu falei, tudo que ele falou é lindo e maravilhoso, só que não fecha a conta, gente. Aí foi a minha apresentação. Aí mostrei e tal. O cara teve 2, 3 votos. Então, Deve ser o primo dele lá. então, nessa situação, eu passei por isso, né? Onde você vê ali a questão de alguém querer Tomar o lugar. tomar o lugar, passar, né? Fazer a politicagem, porque aí sim é politicagem, não é política, Sim. politicagem, né? E aí, voltando lá ao seu questionamento, como administrador, qual o Pensei que você ia posicionamento... fugir da qual- pergunta, porque eu te questionar de novo. Qual o posicionamento da administradora, né? Eu tive uma situação recente, inclusive, é aquilo, você perguntou, eu respondo, não tenho receio, né? É isso aí. Nós estávamos administrando um condomínio aqui na cidade, né? Um condomínio
654 unidades. Pô, Então, quem é do condomínio vai saber de condomínio que eu tô falando, né? Não precisa citar o nome, mas falei o número de unidades. E lá nós tínhamos uma síndica, né? Que foi eleita legítima. Estava, se eu não me engano, no 3º mandato. Ou E seja, ela, a princípio tava e ela agradando. revolucionou o condomínio. Condomínio de legal. barro, entendeu? Que a construtora entregou várias áreas lá com barro mesmo, chovia, era lama. Lama. O pessoal entrava, sujava tudo, Uhum. elevador, tudo. E ela, sim, mudou o condomínio. Que legal. Coisa mais linda. Investimento. Não era um condomínio que tinha reajustes, Olha, né? Não era um condomínio que tinha muitos rateios, isso também é importante, né? né? Então, assim, investiu, levou sempre melhoria, fazia essas ações sociais, festas temáticas, campeonatos de futebol, feira. Meu, condomínio... Deu vida pro condomínio. Deu vida. Condomínio lindo, valorizou. Era um condomínio, né? Um condomínio mais, assim... como eu posso dizer assim? Que as pessoas tinham vontade de comprar um apartamento ali para morar. Mais desejado. Que né? legal. Beleza. Teve uma situação que uma moradora foi reclamar com ela de um barulho. Barulho normal de vizinhos. De vizinho. Ela falou, vou resolver. Aí eu acho que ela acabou esquecendo na rotina, né? Outros Sim. condomínios. Acabou não resolvendo. E aí essa moradora foi lá e falou de novo do barulho. Ela falou, já mandei a advertência. Não resolveu? Vou resolver. E aí acabou tendo esse atrito. Essa não resolveu o problema do barulho. Ela não se desgastou com quem estava fazendo barulho. Também Como se o síndico tivesse que resolver o problema do barulho, né? Porque ela percebeu na época que era uma situação pessoal entre as partes. Que somente da geralmente parte de infelizmente. baixo. Não quis comprar a briga e aí criou um atrito. E esse atrito virou uma oposição. E essa oposição Ganhou virou- corpo. foi criando corpo. E aí chegou, para resumir, chegou o dia da assembleia da destituição dela. Fizeram Puxa lá vida, chegando nesse um nível. quarto de assinatura, fizeram lá. E aí, nesse dia da assembleia, eu fui na assembleia participar. Tava toda a equipe lá, um condomínio gigante, então a gente vai com Claro. uma equipe grande Claro. para dar todo o suporte. E aí, eu fui o secretário da mesa. Uhum. E aí, essa pessoa, em determinado momento, ela levanta a mão e começa a berros falar um monte de besteira. E aí eu me posicionei na hora como administrador. Eu falei, eu exijo respeito. Esse absurdo que a senhora está falando, indiretamente, afeta a nós também, administradores. Porque isso Faz parte da minha competência. isso que você está falando, eu não lembro o termo que eu usei, mas Claro. isso é uma mentira. Uhum. Eu não usei esse termo de Em mentira, verdade. né? Seu mentiroso. Né? Vossa Excelência. Mentiroso. Mentira. Né? Então, assim. E aí me posicionei ali. Mas eu me posicionei diante de uma situação. Independente, síndico A, B ou C, eu estava ali como administrador do condomínio. Sim. E me posicionei não defendendo a síndica em si, né? Até porque, assim, indiretamente estava defendendo ela sim, Mas porque é o porque ela tava mandato nessa dela situação. estava correto. Tudo aquilo que eles estavam fazendo foi uma questão pessoal e aí misturaram várias outras coisas, questões particulares, né? Acabaram misturando porque essa Sei. oposição é nojenta, Sim. nojenta, é asquerosa isso, né? E aí o que aconteceu? Eles fizeram lá um auê e nessa assembleia, porque assim, oposição parece que é uma coisa, eles fazem um barulho tão grande e eles conseguem corpo, né? Infelizmente. Infelizmente acontece isso. E aqueles que Infelizmente acontece. fazem parte da situação, eles tipo assim, eu trabalho, eu acordo de manhã, eu vou trabalhar, pago minha conta, eu não nem quero ter. problema. O mal faz muito barulho. Exatamente. O Né? mal E fica ali no aí- ouvido de todo mundo, ó. E aí o que acontece? Eles acabam não descendo, e eles não descendo, essa raça ruim acaba se crescendo dentro do condomínio, Sim. entendeu? Então assim, aí o que aconteceu? Tiveram êxito, destituíram a síndica, no caso, né? Destituíram ela.
E aí, uns 15 dias depois, chegou um cartão de presente pra gente, né? Que foi uma notificação, uma rescisão contratual do novo síndico, né? E aí a gente entrou em contato, o departamento jurídico da empresa, né? A minha Sim. esposa, e conversando com o pessoal. Sim. Aí colocaram lá que a administradora estava junto com a atual síndica, Opa! né? Que estava junto O com a, anterior, no caso, né? Com a síndica anterior, né? E tinha tomado partido na assembleia. Ah, olha isso. Aí eu falei assim, ó, meu, nem discute o contrato, entrega. E é melhor, tem cliente, a gente chega numa fase que a gente tem que escolher, né? Sim. Quem quer trabalhar. Graças a Deus a gente chega nessa fase, São eles com o Jonas, né? né? Falamos Então, isso. assim, é melhor não ter um tipo de cliente desse, ainda mais com pessoas que ficaram Nesse à nível. frente do condomínio, que são pessoas, sabe, assim, sujas, entendeu? Isso eu não tenho receio. São pessoas desonestas, Uhum. entendeu? Porque a pessoa que faz o que fez com a pessoa que estava lá simplesmente por motivos banais, entendeu? São pessoas desonestas. Então, assim, então eu me posiciono, entendeu? Eu me posiciono quanto empresa e eu, assim, Com risco de perder o contrato, com como risco acabou de acontecendo. perder o contrato, mas eu me posiciono pelo lado certo. Agora, Sim. se ela tivesse realmente feito Pisado na nhaca, tivesse feito coisa errada, talvez ali naquela assembleia eu ia ficar aqui, ó, na minha. Também não ia a favor de morador, mas eu ia ficar neutro. Ah, o senhor é administrador, o que o senhor acha de fulano de tal? Ó, eu faço a administração do condomínio, tenho um advogado, responde para você. É isso, entendeu? Agora, assim, levantar. Eu tô vendo que ela vai perder o condomínio ali. Aí, porque eu tava vendo, a gente sente isso, Sim, sim. né? E aí aquela moradora levanta a mão, eu sei que ela vai fazer alguma coisa ali pra atacar ali, né? Pra, Sim. tipo, dar o tiro de misericórdia. Sim. Aí, porque eu vi aquilo ali, que eu sei que é o tiro de misericórdia, eu vou chegar, a senhora tem razão, diante disso mesmo, vou acabar enfiando uma pá de cal na síndica ali, Bem legal isso, entendeu? Reginaldo. Nós não somos tubarão, que sente o Sim. cheiro do sangue e vai lá, né? Exatamente. E ataca mais. A gente tá ali para poder fazer, eu também já comentei com vocês, tive essa experiência bastante grande dentro de condomínio como administrador, e a neutralidade, e não neutralidade no sentido de que, sou suíça, não. Sim. No momento oportuno, Eu me eu vou e posiciono. falo. Pessoal, é o Exatamente. seguinte, a situação é essa, o síndico tem sim autonomia para fazer isso. Se você não concorda, pô, legal, fizeram o abaixo-assinado, agora vamos pra frente, E né? só para terminar esse caso aí, né, para quem tá nos assistindo, Sim, ela foi destituída. Hoje já tem um movimento dentro desse condomínio, que eu tô falando isso daí tem 1 ano e pouco, uhum. 1 ano e meio mais ou menos, Meio da pandemia É. ainda, arrumando essas confusões. né? Já tem um movimento lá para tirar o atual síndico, que foi indicação dessa oposição, que essa Uhum. oposição inteira entrou dentro do conselho, né? Então, já tem lá um movimento para se tirar o síndico. E assim, não conseguiram provar nada, até porque não tinha nada que provar contra Aí que tá, a síndica. pelo que você Entendeu? falou, foi uma Assim, questão ó, Foi pessoal. uma questão pessoal. Administradoras, né? Quem gerencia administradoras, passem para os seus gerentes, né? Não sejam Suíça. Não sejam E para quem Suíça. não sabe o que é Suíça, explica o que é Né? Suíça. Não sejam neutros o tempo todo, né? Fale assim, eu tô acima Do bem e do mal. parcialidade, acima do bem e do mal. Não sejam suíças, mas se posicionem de forma correta, E o pior, Pelo independente certo, né? para qual lado seja, mas que seja de forma correndo pelo certo e não puxem um lado só para segurar contrato, gente, é feio, é muito feio. e como eu sei um trecho dessa história a mais, ainda eles manipularam a questão de quem gerenciou essa assembleia, né? Né, esse ponto eu nem vou entrar muito em detalhes, porque eu tenho muita dúvida. Não posso afirmar, sabe? Que a pessoa tem mal súbito de uma hora para outra no dia. Incrivelmente estava sã no dia Incrivelmente seguinte. estava sã e, Tava sã no dia anterior, tava e sã no... do dia seguinte E ruim no dia. e só porque teve uma rusga ali defendendo o certo numa reunião anterior. Eu ainda particularmente acho que foi um pedido da oposição da não participação. Mas eu
eu perguntei pra pessoa, dei uma oportunidade pra Mas pessoa assim- me falar, a pessoa não me falou se era verdade ou Mas não. posso te falar Mas uma ainda tem coisa? uma suspeita que sim, você entendeu? Isso daí é livramento. Fica tranquilo. Não, mas eu não tenho. Eu assim, Isso é. eu mesmo, como eu falei, eu entreguei. Sim. Eu cheguei na reunião e falei, gente, eu cheguei numa posição onde eu consigo escolher meus clientes. Então, Minhas contas vocês, estão aprovadas. vocês viram aí que eu peguei o condomínio com 42 mil negativo. Eu entrei devendo conta sem pagar de 42 mil. Em 8 meses, eu entreguei o caixa com 230 mil positivo. E fora com um monte de E tudo manutenções pago. feitas. Vocês aprovaram minhas contas, era o que eu precisava para essa assembleia. Então, agradeço, muito obrigado, mas vocês não servem para serem meus clientes. Então, eu prefiro deixar a oportunidade para outra pessoa. Caso esses mentirosos de plantão que estejam aqui, que estão aqui na... Aí tem que dar cutucada. Lógico, né? esses Senão- mentirosos de plantão Né, que estão aqui, Né, Jonathan? né? Caso esses mentirosos de plantão que estão aqui hoje fazendo parte da gestão saiam, eu tô à disposição para voltar, até porque todos os demais me trataram muito bem. Mas o mentiroso aqui deve ter convencido outras pessoas e trouxe 20 procurações. E eu não quero nem ter a discussão aqui, porque eu já cansei. Então, onde eu tô cansado, eu não vou cuidar bem, então eu prefiro não ficar. Sim. Então, eu tô indo embora, pessoal. A administradora que não ajudou em muita coisa hoje também pode dar a continuidade aí. E... Começou tão bem, na hora de tirar o dash, tão balde. Não, cara, não. E assim, foi... Vaca leiteira, né, mano? Eu falo que a melhor coisa, né, é você falar assim, eu não quero trabalhar com você. Meu, isso não tem coisa Não melhor. tem preço, cara. E assim, não é por ser soberba. Não. É porque enche Arrogante, tanto nada. saco, cara, que o tempo que você desprende com um cliente, você atende 10. E aí tem gente que não merece o seu tempo. Sim. Que é a coisa mais valiosa que a gente tem. Eu tenho um condomínio hoje, né, com mais de 500, 600 unidades dentro da minha carteira, que não me dá o trabalho, às vezes, de condomínio com meia dúzia de gato pingado, entendeu? Uhum. Então, assim, tem algumas coisas, assim, que realmente é isso que você falou. Às vezes você tem que se posicionar, não pelo fato de você ser arrogante, ser soberbo, ou porque você tá numa condição melhor. Não é Sim. isso, não. É pelo fato que você sabe que você pode oferecer algo melhor, que você está fazendo as coisas ali corretas, você está fazendo as coisas de acordo com o que a lei, né, determina, né? Nós somos aí regidos por um Código Civil, por uma convenção, por um regimento, por decisões assembleares. Então, assim, então a gente tem que seguir aquilo, né? Não é vontade de terceiro, interesse de quarto, entendeu? Fazer vista grossa porque é amiguinho de fulano, porque assim, a gente tá ali para trabalhar. Acho que todos que estão ali dentro desse condomínio é para prestar o seu melhor, entendeu? Então, assim, então é em cima disso que a gente defende, né? E até a associação, né, que eu idealizei, coloquei no papel, Sim. chamei um grupo Business plan. Business plan. Business plan. Business plan. Gostei desse negócio aí. Aí chamei lá um grupo de pessoas ali que estavam com o mesmo objetivo e fundamos a Abrasconde aí em 2017. Foi justamente para isso, levar essa informação, né, de uma forma mais clara e objetiva, né? Sim. Levar essa capacitação, porque assim, a gente sendo crítico em algumas coisas, que a gente sabe que tem muitos críticos também ao nosso trabalho, a gente vê que o mercado que está aí também, né, sendo feito algumas coisas, tá só para monetizar, tá só para ganhar dinheiro, então nem aí com o mercado em si. Ou seja, se a gente não tomar frente de algumas coisas, esse mercado, você iniciou o programa aqui falando em 200 bilhões. 200, É muita grana. muito, eu só queria 1%, eu falei, né, pro Jonas? Né? Só 1% Você desses tá querendo 200 muito, né? Não, claro, pô, vou querer, pô, 1% tava bom. Vou querer. Né? Mas assim, a gente não pode ser hipócrita também, né? Sim. Eu sempre falo pro Jonas, eu não inicio nada, porque aqui todo mundo é capitalista.
Né? Com certeza. Ninguém vive de vento, de favores, ninguém vive de nada. Vento Todo e aperto mundo... de mão não paga a conta. Não paga a conta. Então a gente vive de dinheiro. Escambo não dá. Né? Escambo Né? já foi a época já. Então assim, a gente tem que querer ganhar o dinheiro, mas de uma forma correta, Não, coerente. a questão é não só o dinheiro, Não é né? o dinheiro é o resultado. Exato. O dinheiro é o resultado de tudo. Ele vai acontecer Não. de qualquer forma. Então Independente da então forma a parte que objetiva. Gente, isso aqui não foi de graça. Foi de graça pra você montar isso aqui? De jeito nenhum. Você chegou lá e falou simpaticão. De jeito nenhum. Não, vamos lá. Não, De jeito vamos ver maneira. como que os caras imaginam. Não, porque o Reginaldo simpático foi lá, abraçou o dono da mesa lá. As não, câmeras, vou levar né? lá a Tudo. câmera, peraí. Gente, Não. não vamos ser inocentes. A gente precisa pagar as Quando coisas você aqui. solta uma propaganda ali de um patrocinador, caramba, você tá aqui trabalhando. Entendeu? Tem combustível, você tem estacionamento, você tem alimentação, tem o seu Pauta, dia. tem que estudar. Tem que estudar, não tá aqui de graça. Oi, nem me Né? fala de estacionamento, de coisa hoje, porque hoje foi uma beleza pra vir pra cá. Fiquei sabendo. Nossa senhora, hoje Dá só mais um por podcast Deus, pra cara. gente É, fazer. Dá só- um programa. Dá um programa. Como sair de casa Como e sair de chegar na casa e gravação. chegar na gravação sem se estressar. Não. Mas Brincadeira. então tudo isso, né? A gente tem que entender que tem tem um custo, né? Então, a questão não é nem ser capitalista, né? Pô, eu sou capitalista, porque você fala, se sou capitalista, o pessoal fala, só pensa em dinheiro. Não, né? A gente pensa em dinheiro porque Também, pô. através do dinheiro é que a gente paga as nossas contas. Lógico. Né? Então, assim, é nesse sentido, mas a gente tem o ideal por trás de tudo isso, Sim. né? Porque se a gente nivela, aquilo que a gente estava conversando, se a gente nivela a régua no alto, todo o mercado sai ganhando. É isso. Eu vou ganhar com a minha administradora, você Sim. vai ganhar como síndico profissional, né? Você como empresário, terceirizada, o mercado se nivela por Exato. cima. Sim, Hoje, o que a gente vê? O mercado está nivelado por baixo. infelizmente. Você vai numa concorrência aí de administradora, falar do meu segmento, Sim. chega lá no condomínio, você manda uma proposta de condomínio de X unidades, você manda lá, por exemplo, R$2.000, você chega lá, R$800. Ah. Você fala, caramba, isso daí não paga nem a nota. Pô, você trabalhar por menos de um salário mínimo é sacanagem, Sim. né? Aí você Nem, vê lá, tá na época da escravidão, pô. daí você vê Não lá, dá, R$800. não dá. Você fala, Não. caramba, isso não paga o motoboy. Não, Aí tem gente que fala assim, mas hoje não precisamos mais de motoboy. Tá, tudo bem. Não precisa mais de motoboy, é tudo digital, beleza, faz parte. Mas e os condomínios que precisam de motoboy? E os condomínios que precisam da pasta digital, da pasta impresso. impressa? Porque assim, você não consegue implantar um negócio num mundo quase 500 mil condomínios no Brasil, né? Você não consegue revolucionar e fazer mudar tudo de uma hora para outra. Então, assim, tem público para todo mundo. E eu acho que Exatamente. isso acontece muito no mercado, porque o mercado é gigantesco. Hoje o peão apronta aqui em São Paulo, ele vai embora para outro estado. E ninguém conhece o que ele já fez aqui em São Paulo, aí ele vai lá e tá fazendo besteira em outro estado. Aí ele vai para fez merda lá. Falei, Ih, perdeu a monetização. Fez caca lá, né? Não é só isso. Aí vai para outro estado. E assim, e aí ele vai. Eu falo outro estado um exemplo, Claro. né? Mas assim, ele vai fazendo e o mercado, por ser tão gigante, né? Acaba Acaba tendo no- o lastro, né? Exatamente, entendeu? Então assim, a gente que acompanha um pouco mais de perto, né, todos os bastidores desse mercado, a gente vê cada coisa acontecendo e fala, eu não acredito que essa pessoa tá com essa moral toda. E tanta... então pra gente começar a encerrar, Eu nem falo quem é essa pessoa. vamos encerrar. Tem várias. Vamos- Tem várias Não, então, pessoas. vamos começar né, o começo do fim com as É. polêmicas, porque infelizmente tem isso, né? Eu que tô no mercado há menos tempo que vocês dois, mas a gente acaba que cada ano no condomínio parece que são 2 ou 3, né? O tanto de experiência Aparece. que você vai. Aquela- Uns 4, né? Eu fico cada ano mais Pode velho, fazer 4 anos. 4, 5. Você é doido. Então, tem esse aspecto, né? Eu tava brincando com você, então, pô, uma trajetória rápida, acabou tomando notoriedade e certamente isso incomoda determinadas pessoas. Você já teve alguns atritos, compartilha com a gente aí. Não, só não precisa citar nomes, né? Exato, assim, mas
A gente teve muito atrito. Precisa não? O primeiro, acho que o primeiro de todos foi bem legal. O primeiro de todos eu fui chamado aqui em São Paulo, né? Quem tá nos assistindo que não é de São Paulo, fui chamado aqui para uma reunião. Aí falou assim, ó, eu queria te chamar. Eu te chamei aqui porque é o seguinte, isso eu tô falando lá em 2017. Ah, no comecinho da Brasconde. Junho mais ou menos. Junho não. Junho, agosto. 6 meses de Brasconde, praticamente. Não, a Brasconde é 1º de outubro. 2 meses antes de nascer a Brasconde. Reginaldo, te chamei aqui porque eu preciso ter uma reunião com você e tal. É o seguinte, queria te chamar para ser o nosso diretor da entidade. Sim. Só que lá no ABC, a gente vai levar essa entidade lá pro ABC. Eu queria que você fosse diretor. Quem tá nos assistindo e sabe dessa história vai dar risada. Aí falou assim, eu queria que você fosse nosso diretor lá no ABC para poder levar a ideia da instituição lá, tal. E assim, então eu vou ter que falar a palavra que ele usou, né? Estão inventando uma Tá inventando uma merda aí? estão inventando uma merda de uma associaçãozinha de merda lá no ABC. E a gente E era sua. E a gente precisa eliminar isso. Aí eu falei assim, qual que é que você tá falando, ô fulano? Ah, sei lá, eu anotei aqui, daí pegou lá o papel. Ah, essa aqui, ó, uma tal de Abrasconde. Ah, olha o nome desse lixo. Isso é uma porcaria. Aí eu, tipo assim, engoli seco. Eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? Cara. Mando ele ou não? Aí eu falei assim, ó, eu vou ser muito honesto com você. Eu não vou aceitar a sua proposta, porque essa associaçãozinha que você tá falando... eu sou o presidente é do cara que você tá chamando pra ser o presidente na mesma... Eu sou o presidente dela e a gente vai fundar ela agora no próximo dia 1º de outubro. Já tá tudo certo. A gente vai fazer o evento de fundação. Meu Deus. Ele ficou assim, vermelho, roxo, amarelo. Ele ficou multicor assim. Ele deu um murro na mesa. Eu não acredito que eu chamei Judas aqui pra minha sala. Aí saiu assim um toco de gente, ó, dei o spoiler. Desse tamanhozinho, saiu, nunca mais vi. Né? Que coisa feia. E aí o que aconteceu? Sumiu. Sumiu do mercado. Por quê? Só vendia mentira, só fazia coisa errada. Onde a gente vai, a gente ouve falar dessa pessoa, só faz porcaria. Entendeu? E sumiu. Tá vendo? Então, assim, quem conhecia e vivia falava, meu, o cara só fez nhaca. Então, assim, esse caso foi um caso muito engraçado. Já teve caso aí que falaram, e aí quem sabe também das histórias, né? Que falaram que na inauguração da Brasconde chamei Márcio para vir na inauguração. Uhum. Nosso amigo Márcio Raskorski, um abraço lá para ele. E aí tava tudo certo pro Márcio vir, né? Márcio, Marcelo Duarte. Aí o Márcio, ele na loucura da agenda dele, ele esqueceu que tinha um evento no Rio de Janeiro na mesma data e ele não pôde vir. Ligou para mim, Reginaldo, não vou conseguir ir, tal. E não veio. Aí a gente encaixou outra pessoa, tal. Sim. E o Marcelo Duarte veio e aí ele falou para mim, Regi, depois, né, de muito tempo que a gente pegou amizade hoje, né? Aí ele falou assim, Regi, eu quase não fui na inauguração da Brasconde. Eu falei, por quê? Ah, porque fulano de tal veio falar comigo que não era para eu ir, porque eu conheci o Marcelo num evento do fulano de tal, né? E fiz o convite para ele ali. Eu vi a palestra dele, falei, ó, vou fazer a inauguração e tal. E ele muito simpático falou, não, eu vou, não vou te cobrar nada, eu vou, faço questão de estar lá. E aí essa pessoa veio falar para mim que você era membro do PCC. Né? que não era pra gente se envolver, que você fazia parte do PCC e tal. Eu falei, caramba, sério, nem eu tava sabendo disso. Que eu me afiliei. Se os caras souberem um negócio desse, ficar usando o nome deles em vão, né? Aí e assim, então teve várias coisas. Sim, mas eu sou o dono de alguma boca ou sou só aviãozinho? Nem da minha, eu sou aqui a minha boca. Né? Então, assim, teve várias situações e ainda muitas coisas que acontecem hoje em dia. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho sério. Sim.
né? Hoje, quando você vem aqui na sede da Abrasconde, que é a única associação que tem uma sede de verdade, Aê, aê! entendeu? Chupa, Então, fulano. assim, ó, chupa. Né? Então, hoje nós temos uma sede de verdade, nós atendemos os síndicos, hoje nós temos aqui o nosso próprio estúdio. Então, Muito a gente bacana, tem um Muito trabalho, bom, diga-se de né? passagem. Então, a gente tem um trabalho, hoje o nosso curso de síndico, né, que a gente chama aqui gestor administrativo condominial, inclusive você faz parte lá com a gente, Obrigado. né? Então, assim, nós temos, porque a gente entende que o síndico é um gestor, então o único curso que, né, de gestor administrativo condominial que vem com a chancela do MEC, nós temos uma parceria hoje com uma faculdade, da qual nos dá essa condição da chancela, né, porque a Abrasconde, como já está, né, as más línguas aí no mercado, a Abrasconde não é uma instituição de ensino. Então, a Abrasconde, ela não pode chancelar curso nenhum, ela não é uma instituição de ensino. Então, ela tem uma parceria com uma faculdade, através da faculdade, esse certificado vem chancelado pelo MEC. Perfeito. Né? Então, é esse o trabalho que a associação vai buscar. A associação vai buscar profissionais de excelência, a associação vai buscar conteúdo, informação, traz, né, para os nossos canais de comunicação pessoas como vocês que estão aqui, né, com o programa de vocês, né, a gente tem o Marcos Moreno também que tem um programa dele, tem a Patrícia, né, então assim, temos eu, né, a Vanessa Muniz, a Tamiris que está aqui no Pod Síndico, então assim, então a gente leva conteúdo, temos a Luciana que faz lá os eventos, que hoje é a nossa parceira, né, que a gente realiza, e a gente está com mais de quase 28, quase 30 eventos para 2023, que é o evento Café com Síndicos, apoiado pela Abrasconde, né? Nós temos aí o que eu ia dizer? A gente tem também um podcast itinerante dentro dos eventos Café com Síndicos, que é o Conexão Cast, né? Que é a gente monta o estúdio de podcast dentro dos eventos, onde fazemos entrevistas com síndicos. Então, assim, a gente temos várias ferramentas, né, que a gente leva de conteúdo, de informação, de comunicação para o nosso público. Para quem vive de condomínio. Para quem vive de condomínio, né? Porque a gente sabe que através dessas informações, desses conteúdos, através dos cursos, dos eventos, das palestras, das imersões, né? Então a gente sabe que através disso o síndico vai adquirir mais conhecimento. E ele adquirindo conhecimento, ele vai saber contratar melhor, ele vai saber discutir, no bom sentido, debater ali com o seu conselho fiscal, com a sua assembleia, né, com seus moradores, ele vai saber se posicionar na hora correta. Então, é nisso que a gente acredita, né? E uma das coisas que a gente vem fazendo, inclusive deixar aqui para as empresas que estão nos assistindo, principalmente, é a questão do projeto Profissão Síndico, né? Que a gente quer levar esses cursos que nós oferecemos, os eventos, também para outra parte dos condomínios, que são os condomínios de interesse social, que também são condomínios. Claro. E são pouco vistos, né? Que inclusive foi a sua origem, né? Como a gente Exatamente. teve a oportunidade de conhecer agora. Nós fizemos um evento o ano passado na cidade de Tiradentes. Que legal. Né? Fizemos um evento lá e foi maravilhoso. Nós fizemos um evento na associação, na sede de uma associação de moradores. Nada glamuroso, foi uma coisa simples, sabe? Mas o pessoal tava lá assistindo as palestras. Levamos lá, o Márcio teve lá com a gente, Tiago Natalio, Felipe Faustino, Alessandra Bravo, Vanessa. Levamos assim, Marcos Moreno, levamos um time de palestrantes forte, as pessoas ali, ó, assistindo, anotando. Tiveram algumas pessoas que foram lá para ver se ia dar certo mesmo o negócio, coisa entendeu? Feia, né? Fala assim, deixa eu ver o que é isso aí mesmo, se vai dar certo. Deu certo, entendeu? Deu certo, porque a gente fez com amor mesmo, entendeu? A gente fez com muita planejamento também, né? Muita dedicação, as empresas que apoiaram, né, patrocinaram esse evento, né? Então, assim, foi muito importante. E acho que é isso que a gente está falando em condomínio, quando você fala 500 mil condomínios, 450 mil condomínios, cada um fala um número, Sim, né? É difícil. Esses condomínios estão dentro desses 450 mil, 500. Sem dúvida, entendeu? Sem dúvida. Então, por que eles vão passar desapercebidos? Perfeito. Quando você fala em 200 bilhões,
tem uma fatia desses condomínios aí dentro dos 200 bilhões. Então, Com por que certeza. eles vão passar desapercebidos? Então, eles têm que fazer parte de tudo, não é só do número Gigante, né? gigante, né? Eles têm que fazer parte do dia a dia. Né? Perfeito. Então, é esse tipo de coisa que a gente está programando. Temos muito mais coisas aí que vai vir aí nos próximos meses, né? Temos alguns projetos juntos que vamos estar falando também, né? Nos próximos dias. Acho melhor a gente deixar É ele isso. crescer, raiz Fomentar pra gente, primeiro, né? Porque esse mercado tem muito zoião e Acabamos de ouvir umas histórias aqui, né? exatamente, né? Então assim, Mas em coisa boa em mercado. exatamente. E assim, então acho que é nesse nível que a gente tem a somar, né? E a Uhum. crescer com esse mercado, né? Então, né? Hoje tive uma reunião hoje pela manhã com uma pessoa também que pediu também sigilo, que a gente está fomentando aí algumas coisas. E é nesse sentido, entendeu? Juntos, é o famoso juntos somos mais fortes. Sim. Acho que cada um aqui que está, né, com a ideia de agregar e crescer nesse mercado, entendeu? Porque assim, eu penso assim, vou fazer um evento aqui da Abrasconde. Aí eu faço um evento em junho. Dia 14 e 15 de junho, que é o Cobracon. Vai, vamos lá. Já vou deixar o convite. Boa. Aí eu faço lá, 14 e 15 de junho. Beleza. Aí no final do mês, dia 25 de junho, o Jonathan faz o Solvit Síndicos, né? Aí no dia... Prof. Cindy resolve fazer. E aí vai fazendo. E se a gente tivesse feito tudo junto? Às vezes fica ruim até pro patrocinador. Ele não tem Lógico. condições de participar dos bancar de três. Entendeu? Aí você divide energia. E aí você divide energia, você vai fazer o negócio encorpa, vai ficar mais bonito o evento, vai ter mais gente envolvida, né? Vai ter mais patrocinadores, vai ter mais novidades, novas tendências, as empresas vão estar ali felizes, porque vai ter muito mais público participando. Eu faço meu evento lá, tem meia dúzia de gato pingado, daí o outro faz mais meia dúzia, o outro faz mais meia dúzia. E às vezes esse meia dúzia de gato pingado tá em todos os eventos. Né? A gente já viu, A gente infelizmente. já vimos vê isso. acontecendo. Então, não, vamos fazer um junto aí para, né? Fazer um evento lá. Coloca até o nome lá. O evento Juntos Somos Mais Fortes. Sim. Entendeu? Sim. E aí junta lá as instituições sérias que querem fazer isso e faz uma coisa Realmente bonita trabalhar pro em prol do mercado. condomínio, né? Exato. Porque aí, aquilo que você falou, o dinheiro ele vai vir natural. Naturalmente Vai. ele vem. Entendeu? E vai ficar legal para todo mundo. É o e todo resultado. mundo se respeita. E é isso, né? É nisso que a gente acredita. Né? Muito bom. Boa, Reginaldo. Obrigado. Até Ótimo. que não foi tanta polêmica, hein? Não, eu dei uma Não. segurada porque vocês me podaram logo no início. Ah, tem que Aí eu dei segurar, uma segurada porque é muita informação de muita gente que não dá pra ficar soltando aqui o tempo todo, não. Eu falei que. Olha só, eu falei pro Gabriel, que tá aqui nos bastidores, aqui, tá aqui atrás das câmeras aqui. Eu falei, ó, eu vou fazer aqui, comprar aquele chapéuzinho Panamá, né? Sim. Chapéu Panamá. Sim. Colocar aqui uma meia dúzia pra quem você tira Tira o o chapéu. Fazer um Nossa. Raul Gil. Aí puxa assim o nominho. Mas tem que dar explicação E aí, por Jona? quê, né? Aí você tira assim, daí solta a foto da pessoa ali na TV. Pensando. Ó, Vai pra ficar ele boa. não tira o chapéu. A audiência vai crescer. Raul Gil, ó. Tá vendo? Você não conhece Nossa. também, né? Você é Não, novo, esqueci. não. Eu não fico falando que eu conheço, não, porque. Não, o Viu pessoal no descobre, YouTube? né? Você viu no YouTube? Vai descobrir É, sua o YouTube a sua hoje em idade. dia. Descobre minha idade, não dá certo, não. O YouTube hoje em dia. O pessoal fala assim, nossa, tão novo, tão acabado desse jeito. É, tá judiado. Mas seria legal, fala a verdade. Pô, rodou de pneu murcho. Tem coragem de fazer? Vamos embora. Vamos, Rapaz. nós dois? Eu outro meio também, não devo nada pra ninguém. Cuidado com os processos depois, hein? Eu não devo Não. nada pra ninguém. Você É tira o só a che- minha opinião. Não. É assim, ó, do que eu vi o programa. Tira o chapéu. Não tiro. Por quê? Pra Reginaldo. Não conheço. Nem sei quem é. E o cara fala que não fica em cima do muro. Tá vendo? E Assembleia e Condomínio, né? Muito Não, bom, legal, que legal. gente. Mas Pô, foi obrigado. muito legal estar aqui. Que bacana. Não, nós que agradecemos jogando em casa. Aí agora, tendo a oportunidade de agradecer em público, né? Super obrigado pelo espaço.
temos sido muito bem atendidos, muito bem acolhidos. Tenho certeza que as pessoas que vêm também sentem o mesmo. O Ayrton Sem dúvida falou alguma. que as pessoas falam. Então, muito legal essa parceria que está começando Sim. e tem frutos para dar e vender aí daqui a Com pouquinho. certeza. Temos muito espaço, mercado condominial, e agora brincadeiras à parte, independentes é 500, 400, é muito condomínio. Eu te garanto que você não consegue atender todos, o Ayrton não consegue De atender jeito todos, nenhum. eu não consigo atender todos, então tem sentido esse monte de Briga aqui. de ego. Não tem sentido. Vaidades, né? Muito Vaidades bobo isso. necessárias. Não Não tem, faz então, sentido. tem espaço para todos nós. Well, Não. tem considerações finais aí? Não, só agradecer o Reginaldo, muito bom. Pena que vocês não deixaram eu falar tudo que eu queria. Brincadeira. Mas Tia, não. vamos fazer assim, ó, no próximo programa, eu e você entrevista ele. É isso. Aí você fala, abre o coração. Aí Pode pronto. Aí, olha lá, ficou feliz, ó. Ficou. Aí vendo? pronto. Não, aí eu fico quieto. Aí vai ficar com vergonha. Aí eu vou ficar tímido. Não, mas agradecer, cara, realmente, desde o primeiro dia aqui, que sem palavras o tratamento. Então, só tenho a agradecer aí todo. E a entrevista que a gente conseguiu passar aí os relatos. Acho que essa parte de consciência social, política é importante. É aquela coisa dos insights, né? A pessoa tem que pegar o que. Falar assim, poxa, 1h30 de programa, vou ficar assistindo. Tem gente que já ouviu falar 1h30. Não, gente, você assiste se você quiser, mas é cada insight que às vezes, nem nos cortes, a gente consegue passar. Sim. Então, é cada ideia que Cada pessoa ouve uma frase absorve de uma forma diferente. Absorve de uma forma diferente. Então, agradecer, só tem a agradecer, Reginaldo. Sim. E eu tenho certeza que muitos projetos ainda Com teremos certeza. aí pela frente. Muito. E olha quem tá chegando. Ó, quem tá chegando, o cego. É o Eu cliente. sei que... Não, pra agradecer aqui também, porque Malemar tem que pagar as contas aqui, né? Então, temos que agradecer aqui, ó. Diferencial Serviços, AVCB, Para-Raio, sorteio de vagas. Fala com o Silso. Petros Desentupidora. Fala lá com o Neres. Portal Seg, Sistema, Segurança Eletrônica. Fala lá com Cavalcante. Tudo amigo do Wellington. Seg Energia Solar. O Paulo que é condômino do Wellington. Honest Market BR. Mini Mercado e Franquia. Aí, né? Tá funcionando, você vê? Tá funcionando. Imperador, equipamentos contra incêndio, Flecha 13, corretora de seguros e a Elsis, fechadora eletrônica. Time, agradecer vocês, agradecer o Reginaldo, o El, Gabriel também, que tá dando essa força pra nós. E, ó, vejo você, quinta-feira, 8 da noite. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Valeu.